Bem-vindos ao nosso podcast da mesma mãe, não? E do mesmo pai? É o que ela disse. É isso. É o que dizem por aí. E contra fatos não há argumentos, a menos que provemos. Também não estamos muito interessados em provar isso. Pra já não. Talvez um dia desses a gente prove para o mundo que sim, é da mesma mãe, do mesmo pai. Ou não, ou a prova até prove o contrário. Não é? Pronto. Você já nos segue? Não? Então você precisa nos seguir aqui e também no Spotify. Lembrando que todas as terças-feiras nós estamos aqui para alegrar o teu dia, a tua semana, o teu ano, a tua vida. Não esqueça de ativar o sininho, porque através dele você não se esquece que nós estamos aqui todas as terças-feiras, porque senão você se esquece e deixa de ouvir o nosso podcast e perde os episódios importantíssimos que pode tirar você da caca que você se encontra, né? Até então, porque, vamos falar a verdade, o nosso podcast é bem diferenciado. Né? Então, diferente dos iguais. Exatamente. Portanto, estamos sempre aqui a falar sobre autoconhecimento e é importante. Para sair aí da caca é importante mesmo. É preciso. Agora, claro, fazemos a nossa parte levando você para então pescar o teu peixe. Mas quem pesca é você. Então não adianta você só ouvir, você precisa pôr em prática. Eu tenho feedback de algumas pessoas que inclusive ouvem o podcast 2, 3 vezes, ouvem pausado, ouve, pausa, volta porque não entendeu, é preciso entender outra vez, escreve, tem tipo um caderninho põe do na podcast. Prática, aplica, né, pra ver se era aquilo mesmo. Entendeu? E assim é importante, então você pode transformar isso na tua autoterapia, ver como não há desculpa, né, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, você não precisa de dinheiro, tá aí disponível. Você já paga a internet já, portanto é uma maravilha, tá completamente disponível para você mudar a tua vida. Só não muda quem não quer. Agora vamos meditar um bocadinho. Meditar? Ela disse que vai meditar um bocadinho agora. Você tá meditando? Não se nota? Como assim? Eu estou aqui e ela está dizendo se eu estou meditando. Claro que estou meditando. Tá óbvio que eu estou meditando. Não é? Não acha que está óbvio? Acho. Afinal, todo mundo acha que para meditar é assim, né? Portanto, eu estou meditando. Olhinhos fechados, dedinhos de mudra, perninha cruzada e tal, e coisa. É isso aí. Estou no clima, totalmente aqui meditando, porque afinal de contas as pessoas... Você fala em meditação e o povo imediatamente... não, acho que eu consigo esse negócio de ficar lá, concentrada, o tempo todo, com a minha mente silenciada, calada. Não, a minha mente é barulhenta, eu penso demais, aí eu tô meditando, já de repente eu tô pensando o que eu vou fazer de jantar, pra onde é que eu vou. Não nasci pra meditar, não gosto de meditar. Já tentei várias vezes, inclusive, e não consigo. Não consegue calar, né, os pensamentos. Não dá pra, meditação não dá pra ficar sem pensar. Não é para mim. É assim que o que eu mais escuto é meditação não é pra mim, a meditação é muito difícil, não nasci pra meditar, não gosto, não funciona comigo. Verdade, também já ouvi muito isso. Até porque a principal reclamação hoje em dia é sobre os pensamentos, né? De estarmos com os pensamentos muito acelerados, muito agitados, a gente não para de pensar. E até por isso que também fica falando muito de meditação e dessas práticas, que é para calar a mente, né? Silenciar a mente, enfim, às vezes a gente ouve falar de diversas formas. Mas a gente está aqui para desconstruir algumas coisinhas sobre esses pensamentos acelerados e sobre a meditação em si, né? Isso vai ser importante. A primeira coisa é a gente pensar que a mente, ela foi feita para pensar.
A mente não foi feita para calar. Então, não adianta a gente querer calar os pensamentos, silenciar a mente. Para falar a verdade, durante muito tempo, viu? Eu fiquei aqui pensando que meditação era sobre isso. Até principalmente quando você está fazendo uma meditação guiada e tem aquelas palavras de agora ponha em ponto zero. Agora deixa no neutro, não é? E tem várias outras palavras que se usa para falar que agora é para você estar naquele momento de silenciar. E esse silenciar aí é muito difícil, porque a gente pensa, vamos pensar assim, neste momento, se você está com a sua mente num caos, que não para de pensar, pensamentos acelerados um atrás dos outros, como é que você vai calar a mente? Como é que você vai fazer 1 minuto de silêncio, mesmo que você esteja na natureza, mesmo que você esteja nessa sua postura, mesmo que você esteja de olhos fechados, porque a ideia dos olhos fechados é você tirar um bocado dos 5 sentidos, não é? Então, tá com os fones de ouvido também para tá tirando todos os 5 sentidos que faz com que você viva essa realidade. Então, você absorver e tá lá no seu mundo interno. Mas como é que você para isso se você tá no caos? Não é? É impossível. Eu durante muito tempo fiquei ali lutando porque não dava mesmo. E não dá porque a mente não foi feita para silenciar. A mente foi feita para pensar. Qual é o problema disso? O problema é que a gente quer resolver tudo com a mente. E aí é que está o problema. Então não está em pensar, porque pensar é para pensar mesmo. Como é que eu faço isso? Se hoje eu estou passando por um conflito, seja ele de qual espécie for, a primeira coisa que você vai ficar pensando é como solucionar. Né? Então, o teu pensamento fica acelerado porque você está sempre querendo apagar os fogos, que é uma expressão que a gente usa aqui em Portugal, eu gosto muito. Você está sempre tentando apagar os fogos. Então, você acorda de manhã, você acorda atrasada, aí você já está ativada. Aí tem que levar as crianças para a escola, como está atrasado, você chega lá, o portão está fechado e não sei o que, aí você atrasa para o seu trabalho, aí é justamente num dia onde você tem uma entrega importante de uma apresentação e você está nervosa, parece que a hora que começa a correr uma coisa mal, tudo vai correndo mal, né? Então os teus pensamentos ficam ali querendo, você está no pensamento e você quer mais pensamento para solucionar aquele comportamento ou aquela situação que está acontecendo. Né? Então, tem os teus pensamentos que geram uma agitação, que é essa agitação agitação vai gerar ansiedade, porque obviamente você fica ansiosa, e como você está ansiosa, você vai vir com mais pensamento, né? Então tá, eu acordei atrasada, e agora eu vou chegar lá na escola, o portão tá fechado. Se o portão estiver fechado, como é que eu vou fazer? E para quem que eu vou ligar? E eu também tenho que ligar pro chefe, porque eu tenho que avisar que tem que chegar mais tarde, mas como que eu vou chegar mais tarde se ele falou que justamente hoje eu não podia atrasar? Olha só o pensamento. Como ele não vai parar, ele fica nessa agitação que é um caos, né? Então, o problema é, se eu quiser ficar resolvendo todos os perrengues da minha vida só pensando, não vai dar certo, porque eu vou ficar nesse ciclo. O que gera esse ciclo de pensamentos sem parar que você está pensando agora, que está tendo na tua cabeça, é isso aí. Você está tentando resolver tudo com a mente. E ao mesmo tempo é um bocado estranho falar isso, né? De, você está tentando resolver tudo com a mente. Tá, então, se eu estou tentando resolver com a mente, vou resolver com o quê? Não é? Você vai resolver com o corpo, né? E resolver com o corpo significa o quê? Que a mente, a gente tem que pensar que está tudo separadinho aqui. A mente foi feita para pensar, o corpo foi feito para sentir, e a gente tem que pensar sobre isso, né? Só que acontece que nesse sentir com o corpo, um monte de gente já parou de sentir com o corpo porque o corpo não aprendeu sobre isso, né? Então, esse ciclo de pensamento, ele fica rolando porque você só aprendeu que você tem que trabalhar apenas com a tua mente, que você não tem que sentir nada. Sei lá, de repente lá no teu passado, nas tuas histórias, na forma como você foi criado, no ambiente onde você esteve, nada te foi ensinado sobre o que é sentir. E, aliás, até o contrário, foi calado o teu sentir também. Não é? Então, como você não aprendeu isso, você quer resolver tudo ali com a mente. E a gente tem que começar a pensar que eu também tenho que resolver as coisas com o corpinho, ou seja, com o meu sentir. Mas como é que eu faço isso? A primeira pergunta que você deve fazer, e aí tem já uma grande virada de chave, é o que eu estou sentindo? A gente já falou aqui, né? No podcast sobre as emoções, a gente ensinou passo a passo de como você está ali se regulando. Isso é muito importante, porque você vai ter que pensar de que lugar o teu sistema nervoso está pensando. Aqui a gente também já falou que você pode até não levar nada desses nossos podcasts, das coisas que a gente está falando, mas uma coisa é super importante de você levar, que é o teu sistema nervoso está sempre rastreando se você está em perigo ou se você não está em perigo.
se você vai morrer, se você não vai morrer. Nós andamos aqui na era da inteligência artificial, mas ainda o cérebro é primitivo e eu não vou parar de falar sobre isso até vocês colocarem isso na cabeça, de que o cérebro está sempre rastreando. Então, a tua mente, nesse momento, está esse caos, você vai ter que parar e pensar assim, onde é que está o meu sistema nervoso? Eu estou respondendo de que lugar? Então, se eu acordo de manhã e eu estou muito reativa, então opa, só acordei atrasada, nossa, já descontei nas crianças, já comecei a xingar, já tranquei a cara. Ok, deixa eu observar isso. Depois lá no teu trabalho, tudo bem, corre alguma coisa bem, mas depois corre alguma outra coisa mal e você já fica de novo. Você, de novo, aconteceu tal coisa. A gente tem que começar a observar para ver onde é que está o teu sistema nervoso. Tá na luta? Tá na fuga? Tá no congelamento, que é aquela coisa da apatia, da gente querer se desligar, a gente não quer fazer nada, a gente só quer ficar deitada, ou tá regulado? Então, eu preciso perguntar de que lugar o meu sistema nervoso está. E aí é mais fácil interromper esse ciclo de pensamento que está um caos e aí você ir para o sentir, porque do contrário fica muito difícil, né? Só que o sentir, ele tá ligado aí, não tem jeito, à segurança. E se você não foi ensinado que sentir, que é seguro sentir para o teu corpo, você vai ter que aprender, né? E aí vai ter que entrar em um caminho também, né? Para você entrar. Portanto, não é uma tarefa fácil mesmo. Não, definitivamente. O pensamento fica ali. Mas aí é isso, né? Basicamente, já não me lembro qual foi o podcast que a gente falou muito sobre isso. A gente repete assim aqui várias situações que é normal a gente ficar repetindo, porque depois... Tem que ser, que é pra memorizar também. E independente do assunto, depois muitas coisas tem a ver, não tem jeito, uma pessoa tem que falar. Mas já não me lembro. Mas teve aí algum podcast para trás, quem tiver atento, tiver o caderninho, não é, do podcast, pode voltar no caderninho, vocês com certeza vão ver. Nós ensinamos literalmente isso, a fazer o que você está falando. Nós ensinamos mesmo passo a passo, né? E até se for, nem é só, teve um específico que a gente destrinchou bastante, acho que foi da janela de tolerância. É, capaz. Que era para cima, para baixo, né? Para poder identificar. E depois de identificar, a gente deu um montão de dicas de como é que você, além de identificar depois como é que você faz, né? Porque identificou, depois você tem que ver como é que você vai fazer isso. Pronto. Então, aqui, na verdade, o mais importante é a gente aprender a organizar a mente. Porque você organiza tudo, você organiza, você devia organizar, né? É bom. E até porque se você não organiza, você vai sentir isso na tua vida. A gente fala assim, nossa, meu guarda-roupa tá todo bagunçado, não acho nada lá. Ou então a mesa de trabalho geralmente é bagunçada. Aí você fala, mas tá bagunçado, mas eu me entendo. É uma bagunça que só eu entendo. Se eu for lá, não vou entender nada, mas você consegue se resolver com a tua bagunça. Né, a tua casa, se ela estiver muito bagunçada, é sempre um problema, tudo que está muito bagunçado. É difícil da gente encontrar alguma coisa, da gente se entender e tudo mais. E com a mente não é diferente. Se tiver tudo bagunçado, você também depois não consegue. E aí gera conflitos. E eu gosto muito como se fosse, sabe, antigamente, agora quase não se vê, existia aqueles armários que você abria a gaveta, ele estava todo dividido, a gente vê até em filmes e séries, né, de quando você tem que encontrar, né? Quando você tem que encontrar os dossiês daquele que morreu, os arquivos, que morreu ou que você precisa de uma investigação, né? E aí você abre aquela gaveta e faz assim, e quando você puxa, vem um monte de pastinha que você faz, vai a letra A, tá tudo lá, a letra C, não sei o que lá, tá tudo lá bem organizadinho. Se você pensa na tua mente assim, dessa forma, né, onde você tem que pôr cada situação, cada coisa no seu devido lugar, vai ficar tudo compactado. E assim fica muito mais fácil. Talvez você não deixou de pensar em nenhum momento, né? Só tá tudo no devido lugar. Basicamente, quando você for meditar, os pensamentos eles continuam todos lá, só que eles vão simplesmente passar, como uma nuvem. Né? Porque você olha para o céu, as nuvens estão passando. Não tem jeito, elas não param de passar. Ela pode não ter, tá um céu mais limpo e você não vê lá
as nuvens todas, né? Que acontece, você vê o céu azul. Mas aquele céu que tem muitas nuvens, elas continuam lá passando, né? Então somos nós que damos o significado para aquilo que está. Então quando você está meditando, é muito isso. Então não significa que os pensamentos deixam de vir, você nunca mais, não pense em nada, você tem uma meditação de 20 minutos e você não pensou em rigorosamente nada. Não, os pensamentos vão acontecer, eles vão passar. Aquilo que você vai fazer para o jantar amanhã vai aparecer. A diferença é que ela passou, você não agarrou, você não pegou, né? Ai, tá passando aqui o pensamento, o que eu vou fazer pro jantar? E de repente você agarra assim, bem, pro jantar. Olha, hoje eu tava pensando em fazer assim uns bolinhos, mas aí é fritos, a gente não vai comer fritos que faz mal, mas ontem, veja, rolou toda uma história, você começa a contar historinha, porque o teu cérebro gosta disso, Adora. É de historinha. É isso. Tem uma coisa que ele gosta, ele é o famoso contador de histórias. E você, como adora ouvir uma história, né, você não só ouve a história que ele tá contando, como você compra essa história como verdade, o que é pior. É a mesma coisa que você tá assistindo aquelas séries que você sabe que é uma ficção, você tá olhando, assistindo a série, e você fala que série ridícula, que péssimo, que mal feito, e você tá nervosa com a série. Tá nervosa com a série, você quer matar o protagonista, você fica estressado, e você sabe que aquilo é uma ilusão, mas você comprou como verdade. É exatamente a mesma coisa, o cérebro tá ali contando as coisinhas todas e você está comprando como verdade aquilo tudo. A história, pensa, ela é interessante porque ela tem começo, ela tem um meio e tem um fim, tá vendo? Né? E tudo que tem um começo, desenrola e tem um fim, traz o que para você? Traz uma segurança, não é? Não te incomoda quando um filme acaba de uma maneira assim que você, na tua opinião, né, é ilógica, não tem pé nem cabeça? Exato. Você fica até pensando uns dias na tal série ou no tal filme, por que ele acabou tão mal, daquele jeito que você queria que acabasse de outra maneira. Hoje em dia já não penso, porque eu penso logo assim, né? Porque o sistema é sobre isso. Vem aí a parte 2. Então já não me incomoda. Antigamente incomodava. Hoje em dia, vai vir a Season 2. Vai vir. Depois, o fim já é tão ridículo, já vem num ponto de ser tão parvo pra poder obrigatoriamente fazer o 2, que eles já nem acabam bem. Acabam de uma maneira que você fala, mas claro, é pro 2. É só pra dar uma analogia, mas é só pra gente entender que a mente precisa disso. Não, mas é isso mesmo que eu tô dizendo. A mente precisa mesmo desse começo, desse meio, desse fim. Que é que nem você falou, para dar essa organização aí das pastinhas. Mas lá está, você fica nervosa, você se incomoda com uma coisa que você sabe perfeitamente que é completamente irrisório. E que nem é nada contigo e tudo mais. Aí você até fica. Aí você vai ficar com raiva de ter ficado com raiva. Eu tô triste por uma coisa que nem é comigo. Eu tô com raiva por uma coisa que nem é comigo. Então, essa é a tua mente. Não tem jeito, né? E a meditação é precisamente isso. Você tá ali comprando, você tá ali ouvindo, você tá ali lendo, você tá ali fazendo todo o rastreio junto dos seus pensamentos, né? Mas eu acho que vem muito de uma ideia errada que se passou, que se propagou com relação à meditação, né? É claro que você pega aquela meditação budista, que eles estão em silêncio absoluto, aquele silêncio pleno, né? Que se silencia, existe a meditação zazen, que ela é muito conhecida do budismo, que ela é sobre atenção plena. E foi daí que tudo surgiu, a meditação surge muito daí, do yoga, né? Então, é uma diferença muito grande da atenção plena para o silêncio total da tua mente. Sim. A atenção plena, ela vai trazer automaticamente o silêncio total da tua mente. É uma consequência, porque depois depende muito do que você está fazendo, que tipo de meditação você está fazendo. Nós temos uma meditação ativa. Você vai precisar silenciar o pensamento, ela está ativa, você está mexendo no teu corpo, né? Você está ouvindo o que a pessoa está falando, só que você está ali. Aonde? Presente. É isso. Você está vivendo aquela situação. Existe aquelas outras meditações, que é a meditação guiada, né? Meditação do perdão, meditação para ganhar dinheiro. Existem tantos e tantos tipos de meditações. Então, acho que criou-se uma ideia muito distorcida com relação à meditação, que acha que é aquilo que eu dizia, brinquei, né, no início, que é simplesmente você fechar os olhos e quando na verdade, se você faz surf, você está meditando. Eu brinco, olha, no meu Instagram eu trago muito isso, e vira e mexe, publico muito isso,
Eu vou pra um pagode, eu digo que eu tô meditando no pagode. O povo ri da minha cara, né? Fala, tá louca, ninguém medita no pagode. Por quê? Porque é questão da minha presença. A presença com que eu estou lá, a energia que eu quero encontrar ali, independente do ambiente, das pessoas, é o que como eu estou. Eu estou em total presença e permito que aquilo me traga uma sensação para o meu corpo. Quando a sensação vem para o meu corpo... Ouçam bem o que ela está a falar. Isso, ouçam a voz da sabedoria. Quando a sensação vem pro meu corpo, percebe? Então, o meu passo a passo, sou eu que tô falando, né? Atenção. Precisamente, eu ouço, porque eu gosto, né? É o tipo de música que eu gosto muito. E então, eu tô ouvindo, vai estar trabalhando os meus 5 sentidos, tô em total presença, não tô pensando no almoço, no jantar, na festa, naquilo outro, ou no segundo a seguir, ou no segundo anterior, eu tô ali naquele momento, tô ouvindo a música e começo a cantar. Aí eu canto bem alto, mas já sabem, cantar é comigo mesmo, né? Mesmo. Canto, aí com os meus sentidos todos. Aí começa a me vir, assim, umas emoções todas, e eu permito as emoções virem, e todas as emoções passarem por mim. Então, às vezes eu tô triste, às vezes eu sofro, não sei porque eu tô sofrendo, às vezes eu tô extremamente feliz, aí eu sinto gratidão, porque vai depender muito da música, do que a letra traz, do gatilho que ela vai ativando. Transbordar ali, né? Exatamente. Certo. Entendeu? E aí, a cada segundo, eu tô vivendo, mas eu tô permitindo essas sensações, então aquilo tá saindo pelos meus poros. É quase como se a gente estivesse suando, né? Você tá libertando. Por isso que depois eu saio leve, porque passou tudo. Eu não posso ficar triste. Não, eu posso, porque eu não posso. Eu posso ficar triste, né? Choro, grito, sofro, faço tudo aquilo que vier, sem controlar e sem ficar pensando que deve ser assim ou assado, que eu devo me comportar assim ou assado, ou fazer isso ou assado. Não, eu só estou, entendeu? 100% entregue e deixo fluir livremente, até porque eu tenho semancol, sou uma pessoa consciente, não é? Com 4 dedos de testa, então não faço nenhuma besteira. Tudo que vai passar por mim passa dentro da lógica, né, do teu bom senso. Esse seu exemplo é ótimo, porque mostra aí que o pensamento, como a gente estava falando, ele não para. Ele só para porque em nenhum momento você parou para sentir o que precisava ser sentido. Exatamente. E quando você faz isso, por isso que eu estava falando que era sobre não pensar só com a cabeça, viu? Esse exemplo que ela deu tá perfeito, nem combinamos, né? Não, é real, porque é real, sou eu na vida mesmo. E esse exemplo é ótimo para mostrar como é que o corpo pode responder. Como que eu paro a mente, né? E faço com que o corpo responda, que é sobre isso daí. Esse exemplo que você deu é perfeito, é muito bom mesmo. Por isso eu gosto da música, aquela famosa, a música salva, no né? seu caso é o pagode, mas podia ser qualquer outra atividade. Né? Não, eu às vezes vou pra uma sofrência, depende da altura, às vezes eu vou pra uma sofrência também, né? Depende muito da música, às vezes eu estou simplesmente na minha rede, olhando as folhinhas, mexendo pra um lado pro outro. É uma meditação também pra mim. Você não precisa ficar pondo uma música, uma frequência. Claro que ajuda, dependendo da situação, né? Eu já tô num nível, mal era também, né? Num nível de meditação, que a minha meditação acontece a todo momento. Eu quero meditar, eu já tô olhando para ali, tô meditando e já tá. Claro que alguém, como nós falávamos no início do podcast, não é? Dificilmente vai conseguir isso. Isso é um trabalho. Então eu indico, inclusive, que faça realmente uma meditação guiada, que é para que possa ir guiando, por isso que ela é guiada, né? Trilhando os caminhos para poder ficar mais fácil. Vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Como a meditação em si, o que a gente está tentando passar para vocês com esse exemplo é mostrar que o objetivo da meditação é um só. Ela vai limpar esse espaço, vamos pensar naquelas gavetas aí que nem se deu exemplo, vamos pensar nos acumuladores. Quem faz são esses acumuladores, eles colocam as coisas lá para dentro porque acham que sempre vai precisar daquilo, não é? Que não pode se desfazer daquilo porque é uma lembrança de não sei o que lá. Eles têm vários argumentos para terem aquelas coisas acumuladas lá, e como nós temos vários argumentos para termos esses pensamentos. Não é? Porque pode acontecer isso, porque pode acontecer aquilo, a gente vai ter vários argumentos. Então, a gente tem tudo ali numa bagunça. Então, tá parecendo uns acumuladores a nossa mente. E a ideia de meditação, e a meditação é uma das ferramentas, mas tem um monte, é simplesmente limpar esse espaço que é para criar um bocadinho de ordem. E por isso que a gente conta história. A gente conta historinha porque a gente quer dar uma organizada nesse caos, só que a gente está contando da maneira errada. E se a gente fizer
parar de contar a história e fazer isso do corpo, que nem você disse, é perfeito. E não precisa ser uma meditação em si. Por exemplo, a meditação guiada é muito boa, eu também gosto, só que tem alguém que vem a primeira vez, tá nesse caos de pensamento, nunca meditou na vida, mesmo a meditação guiada ela não vai conseguir. É muito desafiador, dependendo da pessoa, eu tô dizendo, né? Eu tô falando para quem realmente olha e fala assim, não, meditação não é para mim. Eu tô tentando aqui mostrar para vocês por que eu entendo, né? Então, se a mente tá assim, esse caos, claro que não. Então, para chegar nesse nível aí, mesmo da meditação guiada, vai ter que percorrer um passo. Vai ter que passar por meditações que ainda não tem cara de meditação. E tem que tentar um monte. Isso. E com várias pessoas, e de vários jeitos, e de vários estilos, até aquilo fazer sentido para você. Exatamente. Vamos falar da moda do Bobbie Goods, não é? De pintar. E quem fala de Bobbie Goods fala de qualquer tipo de artes, no geral. Mas é isso, é sobre começar a trazer outros tipos de coisas. Porque às vezes a gente fica pensando que meditação é sobre calar a mente. Pronto, já desconstruímos aqui, já sabemos que não é sobre isso. Outra coisa que a gente fala é que meditação é sobre relaxamento. Sim. E que também não é sobre isso. Ela vai trazer como bônus. Depois de você fazer a meditação, você recebe como um bônus, como um brinde, você tem um relaxamento do teu corpo, mas ela não é sobre. Ela é simplesmente sobre aquilo que você estava falando, que é sobre observar. E quando você observa os seus pensamentos, você entrar na historinha, exatamente o exemplo que você deu, que dá para fazer a analogia de você parar numa avenida e ficar olhando os carros. Para aqui, na avenida principal, e começa a olhar os carros passando. E quando você olhar os carros, sem julgar. Então, você não vai ficar, adoro aquela Ferrari vermelha. Nossa, detesto esse aqui, que carro horroroso, sim. Não, só observa. Como criação. Você está olhando a criação e você observa só com o olhar de criação. Carro cinzento, carro amarelo, carro vermelho. Nossa, que modelo interessante. Ai, e isso, e aquele que entende de carro, então ainda pode sair falando algumas coisinhas. Mas só observa, só observa. E você não entra no carro. Você não parou nenhum carro, você não julgou que essa marca é boa, que aquela marca é ruim, que esse daqui tem um estofado bom, que aquele não tem. Você só está observando como criação. Isso é meditação. Né? E é assim que você vai ter que fazer, só que com seus pensamentos. Né? Você vai ter que fazer isso com os pensamentos. Às vezes, o povo gosta muito de tomar café, não é o meu caso, tomo chá. Mas seja o café ou seja o chá, você... Principalmente, olha, o café saindo, aquela pessoa que toma o café coado. Coado, né? Isso. Observar o passo a passo do café coado. Se é expresso, pode observar também, né? Tem coisa melhor do que cheiro de café, adoro cheiro de café. Também não gosto de café, mas gosto de cheiro de café. Eu até gosto de café. Eu até gosto de café. Não tomo porque me acelera, mas até gosto de café. Não sou aquela pessoa viciada, mas gosto. Agora o chá é bom. E o chá eu também posto várias vezes, coando, deixando ali submerso, gosto de ver as folhinhas, que elas estão secas, de repente elas começam a abrir, se a folha é grande, se a folha é pequena, se ela tem cor clara, se ela tem cor escura, a fumacinha que tá saindo ali do vapor. Tudo isso, ou seja, o passo a passo do chá, ao invés de você fazer o chá correndo, tomar e a tua vida, você rentabilizou em total presença, porque nada mais é do que isso. Então, você fez o chá em total presença. Então você sabe perfeitamente ali o passo a passo que durou. Se for um chá verde principalmente, você não leva mais de 3 minutos para poder fazer ele em condições, antes de ingerir, e tá feito. Então, a chama de uma vela que você acende, olhar, né, observar a chama da vela ali por alguns segundos, pegar no espelho e observar ali através do espelho, tanta coisa, sim. Coisas básicas, simples, curtas, e é muito eficaz, mas para isso é preciso hábito, como tudo na vida, né? Verdade, não é para fazer uma vez e nunca mais. Não, uma vez por semana, você não chega lá. Quer dizer, essa mente muito caótica, complicado, não. O importante aqui nós precisamos mudar aqui as nossas ondas cerebrais acima de tudo, né? Porque nós estamos ligadas ali, entre aspas, nos 220, né? A tua mente está ali o tempo todo trabalhando. Ela está constantemente em beta e a gente precisa mudá-la para alfa. Nem vamos falar para frequências mais altas do que isso, que ainda mais difícil mas com o hábito a gente também consegue. Esse é o objetivo, que você saia desse automático e entre no flow da vida. Que nós falamos, acho que já também sobre o flow. Já não me lembro se esse podcast foi pro ar, não foi, agora eu fiquei aqui a pensar, mas
E isso é o flow, é você não impedir de acontecer nada na tua vida, porque não há controle, as coisas continuam acontecendo na mesma, mas você consegue passar por tudo, mesmo pelo caos todo, em leveza, que é o que a gente quer na vida, né? Mas para isso, você precisa sair, ou seja, mudar essa frequência, que você saia dessa atividade toda, né, onde o teu cérebro está o tempo todo muito ativo, e ele consiga estar ali minimamente. Se fosse o acumulador, era assim, não é? Imagina, você tem uma casa de alguém que é um acumulador, como é que você vai fazer? Tem que começar por alguma coisa, não é? A casa inteira tá esse caos, você vai ter que escolher um cômodo por onde você vai começar e devagarinho vai organizar. Tem até uns programas mostrando isso, não é? As pessoas estão ali e vão organizar. Deixa eu ver por onde eu começo. Por algum lugar você vai ter que começar. Exatamente. Então, esse hábito da meditação vai ter que ser... Não é o hábito da meditação só. É o caos que tá a tua cabeça de pensamentos. Vai ter que começar por algum lado. E o que a gente está dizendo é que a meditação é uma boa ferramenta para fazer isso. Eu considero ela a melhor. Né? Eu considero ela a melhor. Para mim, também. A vida tem que começar por aí. E o que me salva muitas vezes é a meditação. E a meditação é essa aqui que nós estamos explicando para vocês. Sim. Entendeu? Não é a meditação tal, X, Y, Z. É essa daqui que a gente está falando para vocês, que é essa simples aí. Para mim, a melhor que você deu aí de exemplo é essa do pagode, né? Que desconstrói bastante essa ideia do que você estava fazendo no início. Né? Então, essa meditação que você tem que começar, porque para parar o fluxo de pensamento, não tem jeito, porque a mente não é para parar, então eu vou ter que fazer de alguma maneira sentindo no meu corpo. A gente tem que pensar que os pensamentos, eles são tipo, como é que chama? Linha de produção. Né? Na linha de imagina uma esteira onde tem a linha de produção, tá sempre fazendo a maquinaria lá, tá sempre fazendo a mesma coisa, não é? Sei lá, vamos supor, tarraxa a tampa da garrafa, o outro põe o rótulo, o outro deita a garrafa e assim vai, não é? Os nossos pensamentos estão assim, eles já estão automáticos, porque você já está pensando o que você pensa há muito tempo da mesma forma, que a gente também já ensinou aqui sobre as sinapses. Então, para você interromper esse fluxo de pensamento, para dar esse bug aí na esteira e você parar de pensar, uma respiração. Procura parar um minuto e respirar conscientemente. Até porque quando você respira, você para de pensar. É automático. Uma respiração profunda e consciente, não há pensamentos. Faz agora para você ver, ó. É impossível você pensar. O seu cérebro para. Seu cérebro para. Uma respiração profunda e consciente é a solução, muitas vezes. Por isso que você tá nervosa? Respira. Você tá parindo? Respira. Você caiu? Respira. Né? A criança tá nervosa, estressada? Respira. Tudo respira. Porque é mesmo isso. Não seria, né, o oxigênio da vida, portanto. Então, o mais importante aqui é que, com isso, a gente tem o benefício, né, de você fazer isso, como dei aqui o meu exemplo prático, que é assim que eu me comporto na vida mesmo. Precisamente você tem muito benefício, que é você, nesse momento, como trouxe muita presença, você se permitiu, né, passou por você todos os sentimentos, porque esse é o meu estado natural do ser. Então, você atinge a frequência perfeita da vida, daquilo que você veio aqui ser. Que é um momento em que você não julga, não define, os sentimentos vêm independente de ser bom ou ruim, abrindo aspas aqui, né, porque a gente gosta muito de dizer que esse sentimento é bom e que esse é ruim. Então, nesse momento, como você entrou no flow, você volta a ser criança, que nada mais é do que o teu estado natural de ser, que é o estado de tranquilidade, neutralidade. Traz segurança, sistema nervoso na hora, né? Sabe, de segurança. Por isso que uma ferramenta muito boa, que eu vou dar aqui para vocês, prática, para vocês testarem, é fazer o seguinte, vamos fazer? Então, nós vamos sentar, normal, pôr os dois pés no chão, que nem a Adi tá descalça, não dá para vocês verem, mas não importa. Tem os pés no chão. Essa poltrona aqui, ela é uma delícia, porque ela acomoda mesmo a gente, né? Mas mesmo que você esteja numa cadeira simples, não tem mal, você coloca o braço aqui, nós gostamos aqui, porque nos traz bastante segurança, porque como ela é assim curvada, ela abraça a gente, então é melhor ainda. Mas se você estiver numa cadeira normal, você põe os teus braços aí, não importa se para cima, se para baixo, e você só fechar os olhos um bocadinho e você sentir, ó. Enquanto você está sentindo, você joga a sua consciência lá para os teus pés. Abre bem os dedos dos pés e você sente mesmo o chão.
e você só pensa assim, ó, na tua cabeça você joga esse seguinte pensamento. Eu estou apoiada. Estou apoiada pelo chão. E estamos, não é verdade? Depois você joga a sua consciência aqui, ó, nas coxas. No posterior das coxas, eu estou apoiada pelo assento dessa cadeira. No nosso caso, como a gente tem essa poltrona aqui super boa, a gente ainda pode falar que os nossos braços também estão bem apoiados. E que todo o encosto da poltrona, ele me abraça, ó, ele me apoia as minhas costas. E só de você, e se você ainda tiver uma poltrona ou uma cadeira que você tiver a cabeça assim encostada, você ainda pode pôr a cabeça também na parede e sentir o encosto da parede. Você respira um bocadinho, ó, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E a última frase que você pode falar é: eu estou em segurança. Reparem, podem abrir os olhos. Quanto tempo a gente demorou? 1 minuto? Nem isso? Claro que a gente pode fazer com um bocadinho mais. Sim, dá para desenvolver até mais, você né? desenvolve mais. Eu estou sempre falando para aquele que diz que não consegue fazer nada, entendeu? Você está trabalhando no teu trabalho mesmo, porque você é balconista, ou seja, trabalha no comércio, você é um atendente do comércio, você trabalha sempre o dia inteiro em pé. Tem mal. Você fica lá, afasta a perna, né? Tem os teus braços soltos, de olho aberto, você não vai poder fechar os olhos, mas você abre lá e qualquer, sei lá, um cliente falou alguma coisa, você ficou ativado, foi chato aquilo, você fica lá e eu estou apoiado pelo chão. Você vai lá entregar a compra que ele fez no caixa e você tem a possibilidade de apoiar os teus braços no balcão, você apoia os braços no balcão e fala: eu estou apoiado. Parece uma técnica bem babaca, muito simples, né? Muito fácil. É uma técnica de um doutor, que é o Peter Levine, e ele traz essa técnica dos apoios, que é muito bom, porque o que eu falei no começo? O nosso sistema nervoso está sempre rastreando as 24 horas do seu dia se você está em segurança ou não. Quando você mostra que você está em segurança, ele relaxa, né? Ele, ó, o pensamento vai para lá, você está sentindo, você não está só falando, né, com a sua mente, mas você está sentindo com o seu corpo de que sim, eu estou. E se você pode dar aquela escapadinha para casa de banho, pro banheiro, perfeito. Porque lá, aí é que você pode fazer isso melhor, sentado mesmo na sanita e ficar lá, ou simplesmente em pé mesmo, encostar na parede e só pensar: eu estou em segurança. Várias pessoas, vários clientes já me relataram que começaram a aplicar mesmo essa técnica e que ajudou imenso. Então, é mais uma prática, né? Começar, além da respiração, naquele momento eu estou dizendo da ativação mesmo, você escrever com a sua mão não dominante. Então, se você escreve com a mão direita, fazer qualquer coisa com a mão esquerda, pegar um objeto, tocar em alguma coisa, fazer um simples gesto de tirar e simplesmente, por exemplo, escrever é ótimo, porque vai exigir bastante. Porque como tá naquela linha de produção que eu tô falando para vocês da esteira, quando você faz uma coisa com a mão não dominante, lá dentro é como se eles falassem: ei, aconteceu qualquer coisa aqui, eu não tô a perceber o que tá acontecendo. Ele sente que tem alguma coisa que não tá bem e ele vai ajustar o teu pensamento para isso. Eu não tô sabendo lavar bem os dentes com essa mão, espera, eu vou ter que pensar. Então ele para de pensar naquilo que você tá pensando, nessa linha de produção automática, para literalmente pensar naquilo que você está fazendo agora. Então são exercícios muito simples, mas que é ótimo, porque vai trazer mesmo para você esse sentir de volta e segurança. E a meditação precisa disso, você observar sem se identificar com as histórias e trazer segurança para o seu sistema nervoso. Então, quanto mais você praticar isso com coisas mais simples, começa aí com aquilo que você gostar. Você gosta de dançar, você vai dançar. Você gosta do pagode, você vai pro pagode. Você gosta de fazer cerâmica, você vai fazer cerâmica. Você gosta de mexer no jardim e cultivar, você vai fazer isso. Você vai utilizar, né, das suas técnicas que são mais simples. E depois você vai avançando. Você já fez isso por 1 mês, não é? Agora sim você vai para uma meditação guiada, por exemplo. Eu adoro, eu sou fã de meditação guiada e gosto muito daquela meditação da presença. Adoro fazer meditação de presença, mas ela é desafiadora, ela é mais, né? Ela tá num nível já mais avançado. Por quê? Porque é você ficar mesmo no silêncio. É você ficar só observando os teus pensamentos, é você estar no nada, sendo ninguém, pensando em nada. Isso é muito difícil, não é? Então, precisa de um desafio maior, mas o que eu quero dizer é, você não vai começar já fazendo isso, você vai começar só respirando, você vai começar fazendo só essa meditação dos apoios, só pintando um desenho, só dançando, só cantando lá em casa mesmo. Aqui a gente tá falando das artes e tudo mais, parece até que tem que entrar e se inscrever numa aula, mas não precisa.
Se você pode Por fazer isso que eu isso, é canto aqui, perfeito. Mas sempre. se não, é isso, né? Apetece, canta. Apetece, dança. Apetece, vai, Não é? faz. Vai lá Então, e faz, mas não é o exatamente. momento. Ai, torna o momento. Faz você o momento, É pronto. isso. Ou seja, é sobre organização, né? Organização interna e externa da gente. Quando a gente tem isso, a mente vai relaxar. E a mente só vai relaxar se tiver o quê? Se ela souber que não tem perigo, né? Ninguém relaxa onde não tem, onde aquilo está inseguro, né? Então, a lógica vai ser sempre essa, ok, vou ter que fazer uma organização interna e externa, mas para isso eu vou ter que levar um relaxamento, para eu levar um relaxamento eu vou ter que levar segurança, porque se eu não tiver segurança, não tem jeito. Exatamente. É isso mesmo. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E com essa, nós acabamos o nosso podcast sobre Agora vocês entendem porque que eu canto, tá vendo? Vocês entendem que eu passo a vida no pagode, que o povo deve achar que a pessoa é da bagaceira. Ela é da bagaceira. E aí o povo tem uma ideia errada das pessoas que, ai, como assim? Trabalha com a espiritualidade, é médium, é isso, é aquilo, outro. E aí o povo acha que você tem que se vestir de branco, que você só... Não, pelo contrário. Você só bebe pro santo, entendeu? Você só bebe pras entidades. Quando você estiver bebendo é porque a entidade tá bebendo. Você não pode beber, porque beber é pecado, porque beber isso, beber aquilo, fumar, fuder, não importa. Né? Então, é uma ideia um bocado distorcida aqui das coisas, que não tem nada a ver. Você pode perfeitamente viver a espiritualidade, eu quero que seja com total respeito acima de tudo, não é? Com diversão, mas que é o que interessa. Com diversão, com muita consciência. O que falta é que o povo às vezes perde um bocadinho na consciência e vai do 8 ao 80. Então, é um bocado por aí, né? Então, é muito importante, até porque a vida é sobre equilíbrio. Não entende isso. Equilíbrio é tudo na vida. Se você está dentro, você não precisa fazer parte da Matrix, não é? Mas você está aqui, você tem um corpo físico para poder usufruir dos 5 sentidos. Com consciência, mas você precisa usufruir. Você tem que se jogar, você tem que viver. De uma forma positiva. A vida é sobre isso e ela passa muito rápido. Portanto, vivam. Olha, vivam. Espero que a gente tenha aí desconstruído bastante para vocês o que é aí sobre a meditação e que vocês comecem a praticar, porque para sair desse looping de pensamento, acreditem, não tem outra forma. Tem que começar aí com uma dessas coisas. Eu crio meditações guiadas para as pessoas. Bom. Eu crio meditações guiadas, funciona muito bem, é muito boa porque ela é meditações específica para aquela pessoa. Então, ela preenche uma anamnese, ela fala o que ela entendeu? Quer, e ela vai dizer o que ela tá passando, precisando, né? Eu tenho dificuldade aqui, eu isso, eu aquilo, outro, e mediante a queixa da pessoa, então eu canalizo uma meditação específica para ela. E aí é muito direcionada. Me liga, vai. Certo. Então, você pode ir lá no meu Instagram, no meu Linktree, na bio. Tem o meu contato diretamente pro meu WhatsApp. Pra minha Eukipa. Minha Eukipa maravilhosa. Irá responder você com muito carinho e atenção. Ou então pelo próprio... É que às vezes o Instagram não mostra pra gente, né? Quando a pessoa que não segue, tudo fica lá nos ocultos e às vezes não aparece a notificação. Mas também pode ser que eu vou lá, eu vou indo lá ver. Mas mesmo assim... Ou então entra em contato direto comigo no WhatsApp, e dá para qualquer parte do mundo, porque é online, depois envio, dá para ser em 8D, em 3D, em 6D, dá para ser normal, o D que você quiser, afinal é a dica que tá fazendo, não é? Exato. Portanto, envio ela é para você pro resto da vida. É sobre isso. Adoro. E se você não quer ou não gosta de meditação assim, né, de ficar ouvindo e quer algo mais visual, você também pode entrar lá na minha bio. Vai também no Linktree, nem precisa falar comigo, é só clicar lá num e-book, que chama-se Linhas que Acolhem. E é um e-book só para rabiscar, não é esse estilo Bob Goods de ficar pintando, nada de pintar assim, é de rabisco mesmo, entendeu? Certo. Só pra quem tá afim de rabiscar. Adoro, porque é muito interessante, quando a gente tá até no telefone,
né? A pessoa gosta muito, às vezes, de Fica ou fazendo ficar desenho, andando né? de um lado pro outro feito tolo, né? Ou então você tem um papel e uma caneta e vai fazendo assim os rabiscos. Ao menos é 2 em 1, olha que bom. É isso. Assim você vai meditando. E é Portanto, tem várias ferramentas. de graça, De né? graça, de graça. Olha como você é De graça. Simpática, simpática. não é? É, Aproveitem. adorei. Muito bem. Pronto. Prontinho. Até a próxima. Obrigada por estar conosco e já sabe, tamo junto. Até a próxima terça-feira.